Oi meninas, eu sou a Tamisa Borg, do Ateliê Amiga Fada, e nós estamos montando juntas as roupas e acessórios de uma boneca russa. Então hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço as toucas das minhas bonecas, tá? Eu vou pegar o molde aqui da touca de coelhinho, porque eu iniciei com a boneca vestida, né? Como se fosse uma coelhinha. Então eu quero encerrar aqui os acessórios com a touquinha. Bom, eu tenho um molde já, mas como eu desenvolvo um molde de touca para uma boneca? Então, eu vou ensinar para vocês da maneira como eu faço, tá? Como eu aprendi. Então, o que eu faço? Eu pego a cabecinha da boneca e coloco mais ou menos, demarco mais ou menos a região que os olhinhos vão ficar. E o que eu vou fazer, então? Eu vou medir, tá? Quanto de largura tem que ter essa minha touca? Então, eu vou pegar aqui, ó, na costura lateral, de costura a costura, a minha touca tem 13. Mas eu tenho que lembrar que eu preciso de uma margem de costura. Então, geralmente, eu coloco 14, tá? Então, a minha touquinha aqui, deixa eu virar o papel. Aqui, ela tem 14. Então, vamos marcar aqui. Uma coisa é fazer sozinho, outra coisa é fazer para todo mundo ver, né? Bom, 14, certo? Como eu sei a altura da minha touca? Lembra que eu falei que eu demarco os olhinhos? Então, eu vou colocar a minha fita aqui em cima de onde eu demarquei os olhinhos e vou achar a costura do meio aqui, ó. Deu 7,5. 7,5, tá. Mas ela só vai cobrir até a metade da cabeça. Então, eu dobro. Então, 7,5 mais 7,5, 15, tá? Então, eu pego aqui e coloco 15. E vou marcar novamente aqui. Vou fazer um retângulo. Peraí, deixa eu tirar essa régua que ela tá me atrapalhando um pouquinho. Tá? Eu faço assim, meninas. Eu vou ensinar a vocês o jeito que eu faço. Então, 15. 15. E aqui em cima teria que ter 14. Então, aqui tem uma coisa torta. Então, vamos acertar aqui. Tá? Bom, eu faço tudo sempre na tesoura, no olhômetro. Mas aí, vocês podem pegar um CD, vocês podem pegar alguma coisa que seja circular, um pratinho de sobremesa, alguma coisa nesse estilo, para vocês traçarem a parte de cima da touquinha. Eu vou fazer a mão aqui para vocês verem. Tá? Então, feito isso, eu sempre dobro para os dois lados ficarem iguais. Então, aqui no caso, eu tenho que arredondar essa parte, tá? Posso arredondar a olho, como eu disse, eu posso arredondar com alguma outra coisa. Ó, aqui na minha touca, eu arredondei a olho, tá? Eu fiz isso aqui, e aí, recortando os dois ladinhos iguais, eu tenho o molde da touquinha. É assim que eu faço, tá? Agora, vocês podem desenvolver de uma outra maneira. Essa touca aqui é base, porque ela vai sobrar bastante, eu vou voltar a falar, eu trabalho sempre com acabamento, então, eu prefiro gastar um pouco de tecido e ter um trabalho 100% perfeito. Então, toda a sobra a gente vai virar, o que dá também uma segurança maior na cabecinha, quando você coloca, tá? Ela fica mais delicadinha, eu acredito. As minhas bonecas russas, as touquinhas são bem baixas, a gente só tenta acertar sempre costura com costura, tá? Pra ficar uma coisa bem bonitinha. Eu não gosto de touca alta aqui em cima. Tem gente que gosta. Então, eu costumo colocar bem próximo aos olhinhos a touca. Eu acho que ela fica mais delicada. E, em contrapartida, a parte de trás aqui, ela cobre todo o pescoço e vai encontrar com a roupinha, tá? Então, essa é a parte de traçar o molde da touca. Bom, o que fazer daqui pra frente? Daqui pra frente é passar isso pro tecido e montar. Eu vou usar um soft, aqui no caso, vou fazer outra branquinha, vou usar um soft branco. O que eu tenho que lembrar? O soft, ele é um tecido elástico, mas ele é elástico de um lado. Um lado dele é mais elástico que o outro.
Então, eu tenho que achar o lado elástico dele. Ó, pra cá o tecido estica, pra cá estica menos. Então, eu sempre vou traçar a parte que estica. Por quê? Porque eu preciso adequar sempre a cabeça de uma boneca. E se eu encher um pouquinho a mais, e se eu fiz alguma coisa, então daí não vai caber. Então, eu vou colocar aqui frente com frente do tecido, tá? Nunca vamos esquecer. Vou posicionar o meu molde aqui. Deixa eu ver se uma canetinha, se essa pega. E vou traçar a minha touca, tá? Sem segredo algum. Vou pra máquina agora. Vou costurar em toda a extensão e eu já retorno pra gente continuar. Pronto. Fui na máquina, dei um retrocesso aqui, costurei toda a extensão da touquinha, dei outro retrocesso, parei aqui. Então, eu vou recortar aqui com vocês. Meninas, alfinetem sempre, porque o soft, ele dá uma escorregadinha na máquina, é um tecido muito gostoso de trabalhar. Mas como ele tem um lado que é mais lisinho, ele dá sempre uma escorregadinha. Então, tudo que vocês forem fazer com soft, alfineta, pra ter segurança no trabalho de vocês. Não fica torto, não fica feio. Eu poderia já parar aqui. A minha touca ia estar pronta. Posso pôr em qualquer boneca essa touca, tá? A minha touquinha tá pronta. Desvira aqui, sempre acerta bem as costuras, principalmente quando elas são circulares, assim, arredondadas, né? Tá. A minha touca tá aqui. Daqui pra frente, meninas, é só criatividade, tá? Eu poderia colocar essa touca aqui só branquinha na cabeça da minha boneca, dependendo da roupa que ela iria usar. Poderia só aplicar os acessórios. Poderia aplicar aqui uma borboletinha, poderia aplicar uma florzinha, um lacinho, ou poderia deixar sem nada, só simplesmente uma touquinha, tá? Vai depender muito da parte que vocês vão trabalhar com a roupa. A touca sempre é a última coisa que eu faço, porque daí eu olho se eu posso colocar alguma coisa a mais ou não, se vai ficar muito sobrecarregado, né? Agora, quando eu tenho a intenção de fazer algum pet, tipo o cachorrinho que eu fiz, o gato, o coelho, então daí a roupa eu moldo de acordo com a touca. Eu deixo a roupa bem simples para poder caprichar nos detalhes da touca, tá? Porque daí se eu carregar demais em detalhes nas roupas e na touca, aí fica aquela boneca assim com um visual muito pesado, né? Bom, feito isso, a gente vai trabalhar a parte das orelhas, tá? Eu vou dizer pra vocês como é que eu fiz o molde da orelha. É no olhômetro também, tá? Bom, eu quero uma orelha grandinha, que ela fique caidinha. Deixa eu medir essa daqui, que eu nem lembro o dia que eu fiz, quantos centímetros eu coloquei. 15, eu acho que eu gosto de 15, tá? Então, eu costumo sempre recortar. Então, eu dobro sempre ao meio, porque daí os dois lados pra mim ficam iguais, tá? Então, eu vou medir aqui 15 centímetros, tá? Vou dar uma traçada aqui, uma traçada ali. Quem tiver segurança agora, ou hábito de ir na tesoura, eu vou sozinha agora. Quem não tiver, desenha, tá? Não pode fazer a ponta muito fininha, porque senão na hora que você costurar, a ponta vai sumir também. Então, faz isso aqui, ó. Ah, eu sou muito melhor recortando do que desenhando, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dar uma base aqui embaixo. E vai terminar a sua touquinha aqui, tá? Aqui está a orelha, certo? Bom, o que nós vamos fazer com a orelha? Eu fiz nessa touca aqui, pelúcia de um lado e soft do outro. Poderia ser só no soft, poderia ser só na pelúcia. Mas só na pelúcia fica muito grosso, porque a pelúcia, ela é um tecido delicado, porém, ela é um tecido espesso, grosso. Então, eu prefiro forrar com um tecido que não seja o mesmo. Como eu tô usando soft e o coelho é todo fofinho, eu optei por soft. Então, nós vamos traçar no soft, porque traçar na pelúcia esquece. Você não consegue mesmo, tá? Nós vamos traçar da seguinte maneira. Deixa eu achar um cantinho aqui. Aqui você não precisa ter cuidado com um lado do tecido. É só quando você vai vestir na boneca, porque daí não pode ficar apertadinho. Então, vou traçar a orelhinha aqui, opa.
E vou traçar mais uma orelhinha aqui. Eu vou fazer só uma, mas como eu vou deixar essa touquinha pronta, eu vou deixar as 2 orelhinhas feitas aqui, tá? Feito isso, nós vamos pegar, recortar aqui e sobrepor com a pelúcia. Gente, a pelúcia, um segredo, é linda, é fofa, é maravilhosa. É difícil de trabalhar porque ela solta pelo, ela é escorregadia, ela dá muito trabalhinho, mas o resultado vale a pena porque ela é muito linda. E só que ela é cara, então economiza aí, não vão errar, não vão fazer alguma coisa só no teste, testa em outra coisa, não testa na pelúcia não, pelúcia é cara, tá? Então eu vou posicionar, ó, não vai muito na beiradinha, porque por mais que você alfinete o tecido, ela escorrega. Então, você vira aqui, frente com frente, tá? Eu mostrei aqui, porque aqui não tem beiradinha, né? Você acha que termina aqui, na verdade, ó, ela termina bem antes, tá? Então, você dá mais ou menos aqui um dedinho e vai alfinetar. Aqui, quem tem hábito de costurar e passar por cima da agulha, eu faço isso. Eu tinha medo no começo, mas daí eu peguei o jeitinho. É melhor, porque daí você evita que o tecido mexa. Ela não é difícil, ela só é mais chatinha do que trabalhar com outros tecidos que a gente tá acostumado, tá? Então, peraí só um pouquinho, terminando aqui. Alfineta, vai pra máquina e sem segredo nenhum, costura, tá? Deixa realmente uma sobrinha. Porque, ó, dá uma olhadinha na quantidade de pelo. Uma dica, terminou, né? Por exemplo, eu não vou usar mais a pelúcia, terminei. Passa a mão assim, ó. Você já tira todo o pelo e não guarda ela, porque senão ela passa pelo para todos os seus tecidos lá, de onde você armazena. Ó, tira o excesso. E dá uma limpadinha que fica mais fácil. Vou passar na máquina e eu já retorno. Pronto, meninas, ó. Passei, então, uma costura em toda a extensão. Nunca esquece do retrocesso, porque a gente vira, desvira, né? Tirar o alfinete ajuda muito, né? Então, vamos aqui, ó, tirar os alfinetes. A pelúcia, ela dá sempre uma repuxadinha. Ó, parece que ela fica mais justinha do que o próprio tecido. Deixa eu ver se eu não fiz arte aqui, não passei. Vamos ver. Vamos ver se eu não fiz arte. Vamos desvirar e ver se eu não costurei muito na beiradinha ali. Tá? Então, só isso aqui, ó, desvirou. Deixa eu ver a minha costura, como é que ficou aqui. Não, tranquilo, deu certo. Aí, nós vamos pegar um lápis, uma caneta, um pincel, o que vocês preferirem, a pontinha da tesoura, e nós vamos acertar bem essa costura aqui, tá? Então, aqui ficou, no caso, a parte de trás da orelhinha, aqui a frente. O que que eu faço antes de aplicar na touquinha? Eu coloco só um pouquinho, assim, de enchimento, pra dar um pezinho na ponta, pra ela não ficar aquela orelha meio empinada. Então, eu acerto lá na pontinha, ó, só na pontinha, tá? Ó, não precisa mais. Pronto, é isso aqui que a gente vai precisar. A da minha bonequinha tá colada, mas daí o que que a gente faz agora? A gente pega uma agulha normal, a gente fecha aqui, dá uma franzidinha assim, uma dobradinha e aplica, tá? Aplica costurando. Nesse caso, não dá pra colar, não, tem que ser mais firme. Vai ficar uma leve saliência aqui. Então, o que que a gente faz? A gente põe um lacinho, uma florzinha, um agradinho, pra assumir com tudo, certo? Tá, então, a orelha, a touca. Deixa eu colocar aqui pra gente olhar, observar melhor. Ó, não é de colocar por trás, tá? É daquele jeitinho que a gente combinou, mas eu vou colocar aqui só pra gente ter uma visão. Agora, o rostinho, e tudo que você vai fazer, a colagem da orelha, o desenho do rosto, pintura das bochechinhas, a gente só faz na cabeça da boneca. A gente não tem noção de onde a touca vai ficar olhando assim. Ela não vai ficar igual na frente e atrás. Ela vai entrar bem mais na parte da frente. Então, deixa eu vestir aqui na minha bonequinha.
Então, aqui nós vamos subindo. Nossa, minha mão tá tão lisa da pelúcia. Puxando lá em cima e acertando aqui. Tem que subir um pouquinho mais. Esse olho eu coloco com a agulhinha pra eu me localizar. Depois a gente tira e pinta, mas eu acho que facilita bastante, porque como a pintura é a última coisa que eu faço antes de colocar a bonequinha pra descansar, então eu não posso borrar, né, antes. Aí eu sempre coloco a agulha pra eu poder ter uma noção. E outra coisa, é gostoso você ir construindo e vendo que tem um rostinho já. É ruim construir a boneca assim, sem nada. Ó, coloquei a touquinha, arrumei toda a touquinha aqui por dentro, certo? Se eu tivesse já com as duas orelhinhas prontas, seria a hora, então, de eu costurar aqui as orelhinhas na pontinha. A pelúcia é excelente porque ela desaparece com qualquer sinal de costura, mas o soft aparece, então, por isso, eu coloquei lacinho, tá? Bom, agora a gente teria que fazer a parte do coelhinho em si, né? O narizinho, o bigodinho. Vou explicar pra vocês como é que eu fiz. Recortei no feltro o narizinho, colei 2 botões encapados, e a gente já conversou que quem não tem botão encapado, é só pegar um botão, o tecido da cor que você quiser encapar, e depois, com a agulha e a linha preta, coloquei 2 vezes dupla na agulha, eu tracei os bigodinhos aqui por baixo, ó. Eu entrei uma vez, é que eu escondo a costura, né? Aqui vazou. Mas você entra, você vai traçando, e daí depois de prontinha na cabecinha dela, aí você pinta a bochecha, da mesma maneira que você vai pintar a bochecha dela, tá? Então, meninas, essa é a touca de coelho, não tem segredo nenhum. Podia ser um cachorro, um gatinho, vai muito da sua criatividade, da sua maneira de ver as suas bonecas, da sua imaginação, certo? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por ficar comigo, tá? E até mais!